Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. Aqui nós temos assuntos sobre cultura, inovação, ciência e hoje nós vamos trazer um assunto aqui especial. Vamos falar sobre a língua espanhola. A língua espanhola, que no mundo, ela é a segunda língua mais falada pelos nativos. A nossa entrevistada de hoje vai trazer mais detalhes sobre isso, mas vocês já podem ter a ideia de que mais de 500 milhões de pessoas no mundo usam diariamente a língua espanhola. E por que nós vamos falar da língua espanhola? Porque ela tem impacto na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, no nosso dia a dia, no nosso lazer, caso façamos alguma visita a um dos países que tem esta língua como oficial, onde temos história, gastronomia, muita coisa para conhecer. Bom, para tratar desse assunto, nós estamos aqui com a professora Marcela Fernandes, lá do campus Ceilândia, não é isso, professora? Isso. É uma satisfação recebê-la, poder compartilhar, aliás, receber conhecimento através da sua experiência, dos seus insights, dos seus estudos. E eu gostaria que... Eu vou fazer minha audiodescrição, na sequência eu gostaria que você se apresentasse e também fizesse a sua. Eu sou Douglas Vilaça, sou pardo, tenho um cabelo curto, uma barba curta, sou com uma camisa cinza e estamos aqui no estúdio do Estação UFB, onde temos imagens aqui ao fundo que remetem a Brasília, ao Instituto Federal de Brasília, alguns tópicos que são relacionados à nossa missão, à nossa visão e valores. Bom, professora, Olá, tudo bem? tudo jóia. Então, eu me chamo Marcela Fernandes, eu tenho 1,56, eu estou sentada, estou de frente para o Douglas, estou com vestido verde, uso óculos com armação preta e cabelos castanhos e olhos castanhos. Cor de pele também considero branca, né? Uhum. Enfim. É isso. Bom, a professora Marcela, ela tem graduação em Letras Português e Letras Espanhol pela UNB, né, Isso. os dois cursos, mestrado em Linguística Aplicada também pela UNB, Uhum. e agora está fazendo um doutorado em Arte e Humanidades pela Universidade de Salamanca, lá na Espanha. Exatamente, aham. Professora, isso já mostra que você está inserida nesse ambiente assim, há muito tempo, é uma trajetória de muito estudo dentro desse contexto, né, da língua espanhola. E aqui no início eu já citei que nós temos mais de 500 milhões de pessoas que são os falantes nativos, né, desse idioma. Exatamente. No Brasil nós não temos o espanhol como língua oficial, É. né, mas a proximidade que nós temos aqui com os povos da América Latina faz com que a gente tem esse carinho com os hermanos, né, como se diz. Exatamente. E eventualmente acabamos tendo trocas, seja por lazer, mercado, enfim, com essa população. Diante dessa proximidade e sermos os únicos aqui que falam português dentro dessa região, você acredita que nós temos aqui no Brasil uma cultura de resistência ao idioma, de falta de incentivo à aprendizagem desse idioma? Então, Douglas, eu gostaria de responder essa pergunta já afirmando que sim, a gente tem uma resistência, mas tivemos, a gente falar, os nossos anos dourados do espanhol, que foi em 2005, com a Lei 11.161, que tornou o espanhol obrigatório para o ensino médio, né, na educação básica. Só que a gente considera que foi a morte do espanhol, tem até memes na internet com Uhum. caixão, assim, a lei do espanhol, que morreu, na verdade, foi revogada em 2017 pelo Michel Temer, no governo do Temer. E aí a gente chega
E eu me questionei como professora, sou professora desde os 18 anos, eu falo que eu já estou há mais tempo sendo professora de Aham. espanhol, do que do que antes, né, que eu comecei com 18, não vou falar aqui que eu tenho, não, brincadeira, mas já estou com quase 40 anos, então eu já tenho muitos anos, digamos assim, militando pelo espanhol, por conhecer o idioma, por acreditar no idioma, e aí a população, assim, pensa: "Mas por que retirar se é uma coisa tão boa, né?". Aí você pensa bem, será que nos contextos de educação privado também retirou? Porque se você vai ver, esses alunos têm a oportunidade de estudar mais idiomas, francês, italiano, além do espanhol e o inglês. E não, de maneira alguma, não percebendo a importância do inglês para o mundo, esse mundo Uhum. globalizado que a gente fala. Só que você falou, a gente é rodeado de países que falam a língua espanhola. Por que que a gente não vai estar, né, aberto? E essa oferta desse ensino, temos profissionais, né, super competentes, formados em cursos de letras espanhol, e por que não ofertá-la? E aí a gente vê, trazendo algo para o ano agora de 2024, no final de 2024, que teve a votação do novo ensino médio, né, que foi de 2024, mais ou menos por volta de julho. Uhum. Então, trouxe novamente à tona a obrigatoriedade ou não do espanhol. E o que que aconteceu? Pressões externas, principalmente de embaixadas da Alemanha, França, Itália, contra a obrigatoriedade, a volta da obrigatoriedade do espanhol nos currículos, né. E aí não adiantou a nossa pressão das associações de espanhol dos estados, que são muito importantes, do movimento que a gente tem, quem quiser procurar o hashtag Fica Espanhol, que é um movimento de professores, alunos, que compreendem a importância da língua espanhola no Uhum. currículo desses nossos alunos da educação básica, mas mesmo assim essa pressão não foi suficiente, né. Então, alguns estados brasileiros, buscaram outra saída, que foi essa lei era nacional, então cada município ou estado buscou, legislar sobre e colocar obrigatoriedade. Alguns estados nos anos finais do ensino fundamental 2 e a maioria tem obrigatório no médio, como por exemplo, aqui no Distrito Federal, no Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba, Roraima, e tem alguns outros estados que Uhum. estão em andamento com essa proposta também. É muito importante ter, assim, esse movimento, né, de oferta, vou colocar assim, Uhum, desse idioma, quando a gente considera, por mais que o mundo seja globalizado, mas a gente trouxe aqui um dado de são mais de 500 milhões de pessoas que falam esse idioma. exato. Então, a gente conversava antes, tinha aquela curiosidade do idioma ser falado nos 5 continentes, né. Exato. Então, assim, em algum momento eu vou para a Ásia, por exemplo, eu posso, além de ter o inglês, eu posso ter necessidade do espanhol, né, Uhum, por conta dessa exato. abrangência toda. E ainda tem essa rica oportunidade de conhecer a história da América Latina, né, porque eu acho que às vezes as pessoas, ouvem o termo América Latina, associam muito a quem fala espanhol, mas o brasileiro também faz parte, né, da América Latina. Exato. Eh, bom, esse é um contexto político, social que acaba acontecendo, né, dentro do universo. Eh, você comentou que alguns estados estão avançando nessa lega nessa norma, né, de oferta do curso de Isso, forma obrigatória. São aqui em Brasília é um deles, né? exato. O Distrito Federal, uma emenda na lei orgânica. Ah, perfeito. Só fazendo uma desculpa, Douglas, só fazendo um adendo, são os 3 continentes que somos aqui das Américas, né, Uhum. América, mas se for contar, né, América Central, do Norte, que uma curiosidade é que o México também faz parte da América do É Norte, verdade, é verdade. apesar do mapa ele parecer central ali, e a gente e muitos países aqui na América do Sul, na Europa, que é a Espanha, e Hum.
na África, que é na Guiné Equatorial. Uhum. Nesses 3 continentes que são faladas a língua espanhol, que o espanhol é falado. E outra coisa, se a gente falar de idioma nativo, o hindu, porque a Índia, né, é um dos países mais populosos, acho que é o país mais populoso, China. Então esses países como língua nativa, eles são, que têm mais falantes nativos, mas se a gente pegar com falantes como língua adicional, né, que é ou eu falo português, falo inglês, ou eu falo português e espanhol, no caso da gente que fala português como língua materna, o inglês está em primeiro Uhum. e o espanhol vem em segundo. Então você imagina, eh o quão é necessário para conhecimento de mundo a língua espanhola. Inclusive, nos Estados Unidos, é considerada uma língua cooficial por conta, né, da questão da imigração nos Estados Unidos. Então, o inglês é a língua oficial e a cooficial é o espanhol, nesse sentido. Entendi. Bom, o nosso idioma, você falou dessa perspectiva de a língua materna e essa língua Adicional ou adicional. estrangeira, conhecida Isso. também. Aqui no Brasil, a gente é claro que a gente vê muita semelhança do português com o espanhol, acho que talvez pela origem, você pode avançar um pouco mais nessa parte. E até lembro de algumas páginas em TikTok, Instagram, do pessoal brincando, assim, criando as palavras "buelo", "cuecacuela". Exato. E até que ponto isso ajuda ou atrapalha aprender espanhol? Então, a resposta para essa pergunta é depende, porque o espanhol e o português, eles são da mesma origem, eles vêm do latim. Então, há muitos anos era a mesma língua e que foi se ramificando. E aí agora, então a gente tem o português e tem o espanhol. E aí depende, porque ajuda bastante, porque se são línguas irmãs, que a gente chama, tem muitas similaridades, só que tem em espanhol a gente fala muitas trampas, que são muitas armadilhas. Uhum, E aí ajuda, porque a gramática é semelhante, a pronúncia e o vocabulário léxico tem palavras muito semelhantes também, mas a gente tem os falsos cognatos, que conhecidos como falsos amigos também, né. E aí, esses causam muita confusão quando eu falo português e sou uma aprendiz da língua espanhola. E aí isso causa um mito, Douglas, de que falar que: "Ah, então se é parecido eu não preciso estudar, então eu vou pra Argentina, ou eu vou para o Chile, para o México, e eu para o Equador, então eu não preciso estudar, porque é muito fácil, eu faço uma mímica". Porém depende. uhum. E eu já vi, né, fui à Argentina uma vez e vi as pessoas imitando galinha, porque frango em espanhol é pollo, ou Aham, na Argentina pocho. Então, você olha, no cardápio não tinha, faz muitos anos isso, não tinha um celular para ajudar a traduzir o menu, enfim. Então, são essas situações vexatórias que se a gente sim. estudasse, às vezes, né, lógico, pelo contexto, você não tem tempo de aprender a língua, mas não vá com desdém achando que vai Hum, ser muito fácil, porque você pode passar por muitas situações. Na uhum, hora de pagar, por exemplo, à vista ou dinheiro, você não fala dinheiro, em espanhol pode ser dinheiro, uhum, mas à vista se fala en efectivo. Então o atendente pode perguntar: com tarjeta ou em efetivo? Tarjeta é cartão, uhum. crédito ou débito, parecido. Mas se você falar débito, crédito, esse som aberto não tem em espanhol. Aham. Então vai ser bem complicado de compreender. E tem os falsos cognatos, eu vou dar uns exemplos para você, por exemplo, no mames. É uma expressão que são palavras que podem ter exatamente o mesmo significado em português, o não, do no, mames, né, mas no sentido de: "Não enche o meu saco, Aham. então não me perturbe", nesse sentido. Ou então meter la pata. Você entende, falante de português, você entende, mas o que significa isso semanticamente? Qual é o sentido dessa frase, assim? Não se intrometa. E os falsos cognatos? Tem uma expressão que envolve expressão idiomática e falsos cognatos. Por exemplo, estoy hecho polvo. Polvo se escreve igual ao português, polvo. Aí você fala, o que que o polvo tem a ver? Só que polvo em espanhol é pó. Uhum. Então eu tô só o pó, eu tô caco, eu tô muito cansada. Então, se você não teve a oportunidade de estudar, eu sugiro eu amo essa língua, eu me apaixonei aos 14 anos, quando eu comecei a estudá-la, e me trouxe um conhecimento de mundo muito grande.
Os falsos cognatas, então, seriam assim as palavras de outro idioma que se parecem com a nossa, mas têm Exato, significado diferente. exato. Ah, então tá, eu entendi. Até porque quando a gente fala, você falando de Argentina, lembro que uma vez pesquisando e tudo, e aí eu vi que os 10%, né, a gorjeta, Uhum. lá é propina. E aí Propina. propina aqui pra gente é outra coisa, então não Exatamente. posso associar que lá eu vou ter que chegar e pagar uma propina. Não, exatamente. Então isso aí dá muitos mal-entendidos, assim, eh, entre falantes de língua portuguesa e língua espanhola. Então não banalizem, são línguas bastante diferentes. Eh, eu acabei falando mais no sentido do lazer, né, dessa questão cultural, mas a gente consegue observar o impacto, acadêmico e profissional da língua espanhola na vida de quem se coloca à disposição em aprender, né, que aí tanto como você falou, não é simplesmente chegar e falar: "Ah, lá eu coloco um ito ou com cuquila", alguma coisa assim que vai dar certo, então a pessoa de fato precisa aprender. Além desse aspecto cultural, quais outros benefícios, assim, você consegue, destacar pra gente, para estudantes, para profissionais, em ter esse conhecimento, esse domínio da língua espanhola? Eu vou te falar primeiro num sentido micro, que é do nosso contexto aqui, por exemplo, do Distrito Federal. O Enem, né, de acordo com o INEP, 60% dos alunos escolhem o espanhol. Então, como que você não vai dar insumo para esse aluno de escola pública a estudar a língua espanhola, uma língua que é cobrada no exame que pode mudar vidas, né? O ingresso na universidade, por exemplo, né? A gente não posso deixar de falar a importância dos centros de línguas, os Uhum, CIUs, né? Centros Interescolares de Línguas, os CIUs que têm distribuídos em todo o Distrito Federal que ofertam, seja a língua inglesa, a língua espanhola, a língua francesa, alguns até a língua japonesa. Então, a importância desses centros de idiomas para esses alunos que não têm na escola regular, muitas vezes, né? uhum. Agora a gente voltou a ter, mas que serve para aprofundar esse conhecimento. Então, uma coisa prática do espanhol, mas não só isso, o espanhol, ele traz conhecimento de mundo para esses alunos. Para nós, porque eu continuo estudando a língua espanhola, sempre descobrindo algo a todo momento, é conhecimento de mundo e formação cidadã, que é muito da política do nosso Instituto Federal também, de dar a esse aluno a oportunidade de ver o mundo além do seu contexto, né. Uhum. Por exemplo, se esse aluno tem a oportunidade de conseguir se comunicar em língua espanhola, ele pode escrever artigos, né, para revistas internacionais, apresentar trabalhos em congressos. O IFB também é muito importante nessa parte que ele alguns editais que financiam a ida de estudantes. Sim, Temos alguns estudantes lá do nosso curso de letras espanhol, que a gente vai falar mais um pouquinho dele, né. Mas, por exemplo, que tiveram a oportunidade de conhecer outros países, né, com esse financiamento que por vezes agora, né, estão se constituindo, profissionais de professores, talvez não tenham condições de ir, então essa é uma oportunidade que o IFB abre para eles. Mas enfim, o espanhol ele traz muitos benefícios, senso crítico, de você observar a cultura do outro em relação à sua, entender o contexto do outro em relação ao seu contexto. uhum. Então vai além do mundo acadêmico e do mundo do trabalho, é conhecimento e formação cidadã. Você foi falando, eu lembrei que a gente já recebeu aqui no Estação IFB 2 estudantes lá do campus Brasília, que foram participar de um hackathon, se eu não me engano, no Paraguai, acho que foi em Hum. Assunção. E elas, assim como eu, eh eh, agora eu tô sabendo que é tarreta, mas senão ia falar cartão, alguma coisa assim, elas acabaram se virando e foram, como é que eu vou dizer, conseguindo desenvolver o projeto lá do hackathon, e elas trouxeram muita experiência de aprendizado técnico, né, dentro da abordagem que elas precisavam fazer lá para desenvolver e resolver o problema, dentro de uma metodologia que às vezes todo mundo pensa: "Ah, todo mundo aprende
em qualquer lugar assim, mas não, às vezes um país ele tem um método diferente, né? Então elas tiveram essa oportunidade. Achei, quando você foi falando, interessante esse ponto. E aí, pensando ainda, estava aqui pensando sobre essa questão de método e tudo, eu já ouvi dizer que quando você aprende um segundo idioma, não é que fica mais fácil, mas você tem um caminho para você conseguir desenrolar os demais, né, outros idiomas. O espanhol vem da mesma origem do português, que é o latim. Exato. Essa proximidade é um meio de que a gente consiga romper essa barreira do primeiro idioma para depois avançar em outros? Exato. Você quando entende o sistema linguístico, né, como funciona aquela língua, e são línguas próximas, né, posso falar mais com propriedade com línguas próximas, como o português e o espanhol. Se você aprende sua língua materna, ela contribui para te ajudar a conhecer essa outra língua, você faz associações naturalmente. Então, há muito questionamento entre nós linguistas de que devemos ou não falar espanhol sempre em sala de aula, ou podemos dar aula em português para explicar gramática, um conteúdo mais difícil, mais complexo. E então, nesse sentido, na visão, na perspectiva dos autores que eu sigo, essa visão de você eu gosto de dar insumos. O que que é insumos, né? Modelos, exemplos, e quando você, professor, fala em sala de aula, ou os alunos consomem materiais na internet em língua espanhola, seja de qual país for, isso contribui bastante. E o português te ajuda, você vê que estrutura, fala assim, em português é assim, em espanhol então vai ser assim, ou então fala, não, então em espanhol muda isso aqui, em português Uhum. é assim, né? Eu costumo dar na licenciatura uma disciplina que é gramática comparada, que eu gosto muito. Isso aí os meninos ficam, eu não sabia português, mas sabe, é porque, né, faltou essa Aham. visão detalhada aí. E a gente falou agora sobre a origem, né, no latim. Eu percebo que é até interessante também, eu particularmente adoro história, quando se estuda uma língua como o espanhol, pensando nessa abrangência mundial dele, que minimamente a gente precisa vincular alguns aspectos históricos, né, dessas nações, para poder entender as influências. eh, Aqui na América nós temos muita influência dos povos originários, né, Exato, então é um contexto que deve ser levado em consideração, que eu acredito que seja um dos pontos abordados na licenciatura. exato. A gente fala muito de variação linguística, ou até a variação do a gente fala sotaque, em Espanha fala acento, desses países. Por que que na Argentina, por exemplo, fala xixo, me chamo, aí você vai para você fala yo me llamo, e aí tudo isso vem de uma história. Você falou que gosta de história, isso vem de tudo lá atrás. Até tem uma curiosidade que eu gosto de falar bastante, que tem muita gente que fala assim: "Ah, não estudo espanhol, estudo castelhano". Uhum, Então fala assim: "Não é a mesma coisa?". Uma breve em 30 segundos aqui, uma aula de história, porque lá antigamente tinha os reinos, não era Espanha, Portugal, como a uhum, gente vê hoje, Itália, eram reinos. E aí o casamento, né, naquela época era tido como um contrato, né. Então tinha o reino de Castilha e León. Então por isso que se falava castelhano, porque era de Castilha. Só que aí, né, veio, os anos foram se passando e essa região passou a se chamar do Espanha. uhum. Por isso que agora o idioma é chamado espanhol, mas basicamente é a mesma coisa, depende do momento histórico que você estiver falando. Isso é bem interessante porque, eh, para quem eu queria entrar no ponto agora que a gente já falou um tanto legal sobre o idioma em si, mas aí eu acho que entra agora no ponto que é muito ligado ao IFB, a formação desse profissional de língua espanhola, que é o profissional que vai ensinar a língua espanhola. Então essas curiosidades acho que dão um gostinho, um tempero para que haja mais curiosidade, né, em entrar nesse universo. E aí, quando essa pessoa, vamos supor que tem um jovem ou uma jovem em casa, ou não tão jovem, enfim, está aberto para todos, e fala: "Cara, eu sempre gostei de espanhol, assistia filmes em espanhol", esses dias mesmo eu vi uma série muito boa, que era do
Cem Anos de Solidão Ai, e maravilhoso. assisti ela em espanhol, Ah, com a do Gabriel legenda, né. Garcia Isso, Marques. isso. Eu assisti ela em espanhol e foi uma experiência maravilhosa, assim, porque, parecia que eu tinha viajado no tempo, em algum momento eu estava como se fosse do lado só assistindo, de fato, as coisas acontecerem, por mais que fosse uma produção cinematográfica, Uhum. mas foi muito legal. Então, às vezes as pessoas podem passar por isso e falar: "Eu quero aprofundar mais nisso e tudo". E aí, como é que essa pessoa o que que essa pessoa precisa ter para chegar no curso de licenciatura em espanhol? Ela precisa, saber contar de 1 a 100 em espanhol, como é que é? Eu vou começar falando, um colega meu de colegiado, de espanhol, professor de espanhol, a gente estuda desde a graduação, juntos, que é o Giovanni Amaral, e aí a gente estava conversando sobre esses aspectos, ele fala que o espanhol, por vezes, ele é diferente do inglês, porque falando de experiências nossas, o inglês a gente estuda, inclusive eu sou estudante de inglês do CIL, do Uhum, Centro de Idiomas daqui de Brasília, do Riacho Fundo 1. E porque tentei aprender inglês, mas eu fui tão apaixonada pelo espanhol que minha vida eu não conseguia aprender, porque eu dava muitas aulas no mesmo dia e minha cabeça funcionava em espanhol e eu não uhum. conseguia aprender inglês, Eu já ouvi uma nesse sentido. história, eu até desculpa falar, Não, mas que você foi imagina. falando eu lembrei, de que tem pessoa acho que tem estudos que dizem que tem pessoas que mudam a personalidade quando começa a falar em outro É idioma. verdade. E tem um artigo que as pessoas acham que é brincadeira, que quando você tá sobre o efeito do álcool, Aham. vou dar um exemplo que fala do álcool, que é o que tratou a pesquisa, não é porque é do álcool, porque você está relaxado. Uhum, Então você flui melhor, você perde muitas vezes aquela vergonha que você tem na sala de aula. uhum. E aí você flui melhor, a fluidez você fala melhor nesse sentido. Sim. Mas quando você está relaxado, que muitas vezes é um momento tão tenso falar, né, com medo de errar, alguém rir de você, Uhum. mas a gente tem que passar por isso para poder aprender o idioma. Sim. E sobre o que vocês tinham falado, conversando com esse meu amigo, o espanhol a gente se apaixona. Quando eu fui tentar para estudar, eu comecei espanhol com 14 anos, foi eu sou de Sobradinho, uma região administrativa aqui de Brasília, do Distrito Federal, e eu fui estudar nesse centro de línguas. E aí não tinha mais inglês, e eu comecei espanhol. Só que aí eu fui me apaixonando, aí fui conhecendo Shakira, fui Uhum. conhecendo Maná, que é um grupo de rock mexicano, sujeira, Sim. muito legal. Então fui conhecendo a cultura. Então o espanhol, ele é um caso diferente do inglês, muitas vezes, que os alunos estudam forçadamente, porque, de fato, ele é uma língua muito importante para o mercado de trabalho. E pode ser que você se apaixone pela língua inglesa, temos muitos cantores maravilhosos, Uhum. né. Mas o espanhol, ele é diferente, porque você vai sem querer e quando você está vendo, você já está imerso, você já está apaixonado. Então, para esses estudantes que forem ingressar, o nosso curso é o curso de Letras Espanhol no campus Ceilândia, e não precisa nem saber o alfabeto, não tem pré-requisito. Se você tem curiosidade, né, pode fazer o SISU para estar aí na próxima oportunidade com a gente. Eh, não precisa saber, inclusive todos os semestres, até o penúltimo semestre, temos aulas do idioma, Uhum. da disciplina sobre o idioma específico, língua espanhola, vai avançando, porque é exatamente feito para quem não tem o conhecimento prévio. Se você já tiver, melhor ainda, porque você vai só aperfeiçoando. Uhum. Então, assim, diante disso, quando chegam os novos estudantes, as novas estudantes, a gente não tem até não consegue se visualizar um perfil, assim, desculpa o meu desconhecimento, mas eu vou levar para minha adolescência. Eu lembro de que tinham muitas pessoas que gostavam, por exemplo, dos Rebeldes. Ai, sim. Então, não é necessariamente alguém que gosta do Rebelde porque sabe cantar as músicas do Rebelde, não tem um perfil assim, claro, ou como é que é o perfil desse estudante? A gente tem um perfil muito heterogêneo. Eh, a gente tem muitos alunos que acabaram de sair do ensino médio, mas a gente também aqueles alunos com, eh, a gente fala em jovens e adultos, né, que já estão há alguns anos fora da escola, fora da vida acadêmica. Então para a gente é um desafio, além de tentar, eh, ajudar esses alunos, que é o final de 4 anos mínimo, né, que é o curso, tem até 8 para poder concluí-lo,
adquirir a língua espanhola. Só que muito desses alunos essa dedicação vai depender de cada aluno. Uhum, A própria instituição aqui, o próprio FB oferece cursos, de formação inicial, isso. né, que muitos dos nossos alunos fazem no próprio campus também em horário contrário, para poder ir melhorando o seu espanhol e Uhum. conhecer mais o idioma. Alguns desses cursos são ali a formação, como o próprio nome diz, né, inicial, o básico, que aí a pessoa consegue ter uma visão mais clara, sai do senso comum às vezes, né. Exato. Acho que por conta dessa proximidade com a língua espanhola, a gente vai muito pelo senso comum, inclusive Hum. passando por essas vergonhas que você comentou. Bom, você está envolvida nesse universo da licenciatura em espanhol mais da metade da sua vida, né, como você Exato. falou. E com isso tem muito estudo, tem muita pesquisa, tem muitas vivências, e isso tudo desencadeou no livro que você trouxe, né, eu tô com o nome dele, Letramento em Avaliação na Formação Inicial de Professores de Línguas. Exatamente. Eu tô por volta 6, 7 anos no campus Ceilândia, né. Eu tirei um período para me dedicar aos estudos, e enquanto eu estive lá, esse aqui foi uma disciplina que eu criei no meu mestrado, sobre avaliação, letramento em avaliação, né. Então com esses anos como professora, eh e observando, parando um pouco para pensar sobre que lacunas tem na nossa formação enquanto professores de espanhol, né, que porventura a gente venha a ter. E aí, com uma disciplina da minha orientadora sobre avaliação, né, na Universidade de Brasília, no programa de Linguística Aplicada, eu vi que realmente eu, primeiramente, não sabia avaliar. Eu só Uhum, ia reproduzindo comportamentos dos meus professores. Eu falei: "Não, então isso está errado, porque eu não estou tendo um senso crítico, eu só estou repetindo padrões, né, posso repetir? Claro, se for uma ideia boa, bacana, se eu já me questionei sobre isso". Então por isso eu vi, essa demanda na nossa formação, essa lacuna. E estudando, comecei a pesquisar agora também ao longo do doutorado, com algumas parceiras de pesquisa, a professora Gladys da UNB, colegas também do espanhol, Emily, Aline, a gente fez um levantamento do instituto do eu fiz, sobre os institutos federais, que são 7, né, que ofertam no Brasil todo, são 7 que ofertam o curso de letras espanhol. uhum. E estou fazendo um mapeamento, não terminei, sobre o que que esses cursos abordam sobre avaliação, mas a gente já fez uma análise, nacional, e vimos que há um déficit muito grande. Se eu não me engano, são somente 12% desses cursos que ofertam uma disciplina sobre avaliação. Então como é que os nossos professores avaliam? No achismo, no senso comum. Então, por isso que esse livro é um desdobramento da minha dissertação de mestrado, e agora no doutorado eu resolvi dar continuidade aqui, são os professores de formação inicial, que inclusive essa disciplina vou voltar agora a dar aulas, Uhum. e essa disciplina será ofertada novamente. Então, assim, e o curso provavelmente vai passar por alguma reformulação, e eu quero colocar uma disciplina sobre avaliação como obrigatória. E no doutorado eu trabalho com os professores já em formação continuada. Então eu criei um curso MOOC, que é um curso massivo online, que os professores vão lá, fazem, né, foi ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais, que eu faço cotutela com Salamanca. E aí foi um curso de extensão que os participantes também levaram certificação, e agora eu estou né, estou finalizando agora a tese. Uau! É muito é muita eu acho até que você foi bem sucinta, porque isso tudo trata do seu mestrado, né. Exato. E assim, eh, o público dele, então, são os profissionais, os professores de língua espanhola. Exato, aqui está uma sugestão, mas que pode ser utilizado para a língua inglesa, para qualquer língua adicional ou língua estrangeira, Uhum, que se porventura quiser, trabalhar algum curso de licenciatura e quiser tomar como base esse trabalho, eh, vai ser muito válido. E na minha tese também é um curso de formação que seria bom que os professores
vissem ou tentassem se aprofundar mais sobre o tema, porque a avaliação envolve justiça social. A gente vê muitos traumas, muitos impactos negativos com experiência. Eu te perguntar agora, Douglas, você tem alguma experiência com prova na escola? Alguma coisa na escola? Todo mundo tem alguma experiência. Uhum. Ah, o professor fez isso, o professor fez aquilo. E eu tô tentando como, tipo assim, uma militante humilde, eu, mas obviamente mais meus colegas de área, assim, tentando fazer uma reorganização. Eu pretendo, fazer um trabalho aqui no IFB posteriormente, de um grupo de pesquisa que eu tenho com a professora Bruna, do campus Riacho Fundo, que ela é do inglês, eh, o LAFOP, que é um Uhum. grupo de pesquisa que a gente fala de letramento para ações dentro do IFB. Então a gente está plantando as sementes e aí, quem sabe, né, futuramente. Acho que então fica um convite para quem para quem acompanha a gente, né, buscar acho que até o Lafop ele já tem uma página no Instagram, não Tem, tem? aham. Quem Então, quiser aí. para quem tem essa chama pelo aprendizado de idiomas e tudo, possa conhecer mais sobre o projeto, né. Exato, e a gente está muito preocupada em adaptar para os alunos com transtorno, né, que muitas vezes não estamos preparados. E o que eu gosto de dizer muito, Douglas, que eu falo que os professores podem buscar esse conhecimento sobre, avaliação, mas não culpabilizando nós professores, porque o nosso currículo, por vezes, não trata disso, Uhum, ah, por vários, eh por outros motivos, como falta de tempo, muito trabalho, questões pessoais, a gente não consegue se aprofundar em tudo que se espera de um ótimo professor. O que é ser uhum, um ótimo professor? São muitas coisas que esperam da gente, né. E a avaliação é um desses tópicos que eu justifico, mas assim, se possível busquem, porque é muito importante dar aquele feedback para o seu aluno, buscar mais sobre a avaliação formativa, instrumentos de avaliação, como uhum, desenvolvê-los, né. E a gente faz esse trabalho para depois divulgar aqui no próprio Instituto Federal ou para a rede em si, rede federal, como material didático sobre como ou guias, como adaptar esses instrumentos avaliativos para esses alunos que chegam, às vezes a gente não sabe como agir, né. sim, é muito bom ter isso, porque é uma forma de como você falou, são vários aspectos que interferem o professor não estar nessa, vamos dizer, condição, né. Então quando tem algum instrumento assim, é uma possibilidade de uma atualização, de uma até mesmo, às vezes, uma revisão do formato que é adotado. Eu queria te pedir, não sei se você tem essa informação, mas você falou do, Lafop? LAFOP, aham. Lafop. Você sabe qual é o Instagram deles, assim, só para quem está ouvindo poder, depois procurar? Ele tem, a LAFOP significa Grupo de Estudos e Pesquisas em Letramento em Avaliação, Formação Docente e Prática Pedagógica. Acredito que se digitar LAFOP, Aparece, aparece é. já no Instagram, porque como é uma sigla Uhum, não tem muito, mas uhum, aí já aparece. E aí lá a gente tenta postar das reuniões que a gente faz, e incentivar também, e é aberto para quem participar, não temos só professores de línguas, eu sou de espanhol, a Bruna, que é a líder do grupo, é de inglês, temos pedagogas que são técnicas, atuam como técnicas também no uhum, Instituto Federal, temos alunos, então é um grupo bem heterogêneo que toda contribuição é bem-vinda. uhum. Bom, nós passamos por vários tópicos aqui dentro desse universo da língua espanhola. Eu queria saber algumas, um pouco mais do que o meu nível muito inicial para poder falar algumas coisas, mas eu queria, te pedir, que você pudesse deixar uma mensagem, assim, para quem está nos assistindo e ouvindo, primeiro, no campo da do olhar mesmo para o idioma. Que a pessoa possa, você já pensou em algum momento, né, em avançar o conhecimento sobre o espanhol, sobre a língua espanhola, eh, algumas dicas para que ela possa, seguir nessa trajetória. Isso às vezes vai ser algum livro, algum filme, alguma série, como a gente comentou.
Então, algumas dicas de ouro para que essas pessoas possam avançar nesse Uhum. conhecimento, sair do achismo e ir para o conhecimento. E, assim, uma mensagem de força para quem tem esse desejo de um dia se tornar um professor, o professor em língua, letras em espanhol, para que a gente possa ter esse movimento, né, e cada vez mais consolidar esse aprendizado aqui dentro do IFB, dentro do Distrito Federal e também do Brasil. Se me permite, eu gostaria de fazer um relato, né, meu mesmo, de o quão estudar e o quão a língua espanhola mudou minha vida, né. Eu comecei a estudar com 14 anos, por conta de boas influências do colégio, meus colegas foram fazer, me indicaram para fazer também, e desde então não parei de estudar a língua espanhola. E aí com isso, eu consegui antes de concluir o curso, já consegui meu primeiro emprego como professora aos Uhum. 18. E aí não parei mais de dar aula, por isso que eu comecei tão cedo, passei na universidade. E foi a língua espanhola, eu costumo dizer, que me deu tudo que eu tenho, que eu falo, não é muito, não tenho iates, não tem, mas que me deu uma qualidade de vida boa e para falar para as pessoas que o estudo vale a pena. E eu não estou falando que é por conta da língua espanhola e você tem que ser professor. Não, porque a gente sabe que a profissão do professor, ela é muito complicada. Mas tiver a oportunidade, estude. Se você for na sua região aqui, como a gente está no Distrito Federal, procure os centros interescolares de línguas da sua região. Sempre tem vagas de balcão que você pode ir lá. Se não der para espanhol, faça francês. Busque em aplicativos que tem disponíveis, né? O Duolingo, Uhum. ou tem muitos de tradutor, já a inteligência artificial, você pode buscar como fazer um e-mail em espanhol. Então você pode ir aprendendo, pega um livro e vai estudando por conta própria, porque você pode não se tornar um professor de espanhol, mas eu sugiro que se torne, que é muito legal, mas que de qualquer maneira estude uma língua adicional. Estude outra língua, porque vai te dar conhecimento de mundo, vai te dar uma formação cidadã, e que esse conhecimento de você ver a perspectiva do outro, de outro país, de outra cultura, te agrega enquanto cidadão, e isso impacta positivamente na sua vida de muitas maneiras, nesse sentido. Então estudem, não tem lugares públicos, como aqui no próprio Instituto Uhum. Federal, tem a licenciatura gratuita, tem os cursos de formação inicial também, e muitos campi, né, e enfim, estudem, só tem a agregar na Uhum. vida da gente. Bom, Marcela, então, assim, com esse, não vou falar recado, mas um conselho de vida, assim mesmo, porque deu para ver que foi mais do que aquele convite, assim, vem ser professor comigo É. e tal. Mas foi uma coisa para a vida mesmo, assim, né? Várias camadas, o social, a de vivência, a cidadã, de cidadania. Inclusive, desculpa te interromper, Douglas, com 14 anos eu nunca me imaginei conhecer outros países, porque a situação às vezes a gente pensa que é inimaginável. E o espanhol me trouxe hoje em dia em que eu posso fazer um doutorado fora, e o doutorado já em si, né, consegui fazer um mestrado e tá me levando doutorado e me levando a conhecer outros países por conta do domínio da língua, porque às vezes você vai, às vezes para passear, você não consegue conversar, você não consegue Uhum, se externar o que você está sentindo, um diálogo. Então é conhecimento de mundo, é liberdade, te dá uhum. para você transitar. O espanhol fala em 21 países, assim. Então, é vida, só tem a agregar, na Sim. verdade. Então, é isso, assim, eu agradeço imensamente o papo que a gente teve aqui, acho que foi muito rico. Quem nos assistiu e nos ouviu e tem essa chama de aprender um idioma, nesse caso que seja o espanhol, mas um outro que possa ser o francês, o italiano e tudo, até o próprio inglês, que se sinta impactado e impactada por tudo que você trouxe aqui Né. agora. E a gente faz o convite, né, para que todos assistam esse episódio, compartilhem com seus amigos, familiares, para que mais pessoas
possam conhecer sobre este assunto. Queria te pedir aquelas coisas de quem não sabe o idioma e fica, fala isso, fala. Queria que você fizesse uma despedida ao nosso público em espanhol. Entonces, me gustaría agradecer la oportunidad de hablar y compartir un poquito de lo que sé, de lo que he aprendido a lo largo de los años como profesora, como estudiante de español, porque jamás dejamos de aprender, ¿no? Siempre buscando conocimiento, saberes. Y muchas gracias, Douglas, todos que están involucrados en este podcast. Entonces, muchas gracias a todos. Es E esto. tchau, como é que é? Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.